Comecei sorrindo, mas fiquei em pé. As lutas que pra mim surgiram serviram pra me fortificar. Quem me protege é o exército de Cristo. Não adianta o inimigo lutar. Quem me protege é o exército de Cristo. Não adianta o inimigo lutar. Atirem pedras à vontade, atirem pedras até se cansar. Cada pedra que você me atira é mais uma bênção sobre o meu altar. Atirem pedras à vontade, atirem pedras até se cansar. Quanto mais você me atira pedras, é prova que Deus vai me abençoar. Antes desse mundo ser formado, eu já tinha sido escolhido por Deus para trabalhar em sua seara e ser também um mensageiro seu. Mesmo sabendo que muitos odeiam, entrego tudo nas mãos do Senhor. O ensinamento que eu recebi é sempre pagar o ódio com amor. O ensinamento que eu recebi é sempre pagar o ódio com amor. Atirem pedras à vontade, atirem pedras até se cansar. Cada pedra que você me atira é mais uma bênção sobre o meu altar. Atirem pedras à vontade, atirem pedras até se cansar. Quanto mais você me atira pedras, é prova que Deus vai me abençoar. Atirem pedras à vontade, atirem pedras até se cansar. Cada pedra que você me atira é mais uma bênção sobre o meu altar. Atirem pedras à vontade, atirem pedras até se cansar. Quanto mais você me atira pedras, é prova que Deus vai me abençoar. Que Deus requer que o seu povo se converta dos maus caminhos, dos maus hábitos, das coisas em que não se edificam. Preciosos ouvintes, na preciosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse instante, estamos iniciando esta programação em que traz fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. E eu creio que durante esta programação, Deus estará abençoando de uma maneira maravilhosa, tanto aqui como lá distante. Em qualquer lugar que você esteja agora, para um pouco e ouça a palavra de Deus, porque isso é muito maravilhoso. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Temos lido na palavra de Deus, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Deus, exigindo uma conversão real daquele povo de Israel, e disse o Senhor:
se o meu povo que se chama pelo meu nome, e se humilhar e orar, e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Preciosos ouvintes, como podemos entender o povo de Deus tem que se converter dos maus caminhos? Quando está propenso a andar nos caminhos verdadeiros, mas é isto que Deus exige, que Deus requer, que o seu povo se converta dos maus caminhos, dos maus hábitos, das coisas em que não se edificam, porque o Senhor exige obediência total à sua palavra. Não é paciência, obediência parcial. E nós sabemos que nós só podemos ser fiéis a Deus se nós temos o Espírito Santo do Senhor. Porque o Espírito Santo ajuda em nossas fraquezas. E nós então podemos dar bons testemunhos. Então nós vemos Sansão. Sansão era um homem mulherengo. Sansão foi levantado numa hora em que o povo de Deus estava sob o jugo dos filisteus. E Deus precisava de um homem ali para realizar sua obra. Então, desde o seu nascimento, Deus mandou o anjo para falar com sua mãe, seu pai Manoá, em que Deus iria manifestar através de um dom especial ou de um homem especial. Sansão deu a sua força. Ele era um homem poderoso. E esta foto que tiram aí de Sansão, aquele homem zarrão, o profeta de Deus desta era diz que isto não tem sentido. Se Sansão fosse, na verdade, esse homem zarrão que eles desenham ele aí, então ele não teria muita vitória em ter matado um leão. Mas o que mostra é que, em verdade, Sansão era um homem definhado. Não mais do que 1,60 m de altura, era um Joãozinho ninguém. E como pode este homem tão raquítico, pequeno, conseguir matar um leão com sua força? Sansão fez muita proeza. Nós encontramos o relato da vida de Sansão no livro de Juízes. Juízes, a partir do capítulo 13 em diante, ali narra a vida deste homem de Deus, Sansão. Ele era um nazireu e ele era um homem e que Deus tinha um trabalho especial para ele. Mas quando Sansão viu Dalila, aquela mulher provocante, mulher linda, mulher bonita, ele esqueceu do compromisso que ele tinha com Deus. Os seus pais lhe aconselharam, dizendo: meu filho, porventura não tem mulher aqui em Israel, entre o povo de Deus, em que você possa casar com alguma delas? Ele disse para seus pais que ele sabia o que ele estava fazendo. Você encontra isso no capítulo 14, verso 16. Quando ela veio
passando o braço no seu pescoço e acariciando ele, ele deixou ser levado. Aquele homem que era o ponta de lança do Senhor naquela hora. Ele não quis ouvir os seus pais. Ele estava apaixonado. E os filisteus, descobrindo a fraqueza de Sansão, sabendo eles que não tinha como aproximar de Sansão, aproximou-o através de Dalila. Nós vemos que Sansão, ele estava preso. E ele estava preso com portões que pesavam 1 tonelada. Você encontra isso no capítulo 16 de Juízes. E Sansão, na hora que ele levantou, ele pegou, arrancou aquele portão e jogou do outro lado da parede, como que se fosse uma folha de papel. O portão pesava 1000 toneladas. Isto não era 1 tonelada, melhor dizendo. Isso não era Sansão. Isso era Deus que estava no coração de Sansão. E lhe dava força para ele agir daquela maneira. Mas ele não teve muito cuidado com as coisas de Deus. Dalila então entregou ele de uma maneira covarda para seus inimigos, acariciou ele, pôs ele no colo e ele dormiu. Oh, Sansão podia ter se livrado. Ele tinha tudo, pois ele tinha uma força superior. Era Deus que estava naquele coração. Mas ele entregou, contou seus segredos para aquela mulher. E aquela mulher não teve dó. Fez o que lhe apraz e entregou ele para os seus maiores inimigos. Agora, uma coisa, quando Deus ama uma pessoa, Deus não deixa ele sofrer sozinho. Levaram ele preso, arrancaram os seus olhos, e Sansão estava angustiado. E os filisteus não percebiam que seus cabelos começaram a crescer. E Sansão orava ao Senhor. Quando ele passava a mão ali naqueles olhos arrancados, na órbita auricular, ele tinha aquele pressentimento de quem ele era. Mas o que eu fiz? Parou um pouco, meditou. O que me levou a fazer isso? E ele foi ajuntando uma coisa com a outra. E ele então orou a Deus, dizendo: somente uma vez mais, Senhor. Ali ele estava argimentado, guiado por um garotinho ali, e eles estavam bebendo, fazendo farra, crendo que foi Dagom, seus deuses, que dera o maior inimigo dos filisteus nas mãos deles. Mas então, naquele estado deprimente que ele estava, ele sabia orar, ele confiava em Deus. E eles começaram a tomar seus uísques, fazer as festas, chacota, em prol do Filho de Deus, em prol de Sansão. Mas Sansão pediu que ele levasse aquelas colunas. Sansão já tinha orado ao Senhor. Deus já tinha mostrado para Sansão o que ele podia fazer. E quando eles estavam ali naquele estado de bebedeira,
Oh, preciosos ouvintes, se vocês conhecem a Bíblia, já sabe o que aconteceu. Era mais de 3.000 pessoas ali, dignatários, pessoas honradas, pessoas que estavam comemorando a derrota de Sansão. Mas diz a Bíblia que Sansão matou mais na sua morte do que na sua vida. Então, nós sabemos que ele deu o seu coração para Dalila e sua força para Deus. Agora, nós vemos aqui em 2 Crônicas, no capítulo 17, ou melhor, no capítulo 18, a aliança de dois reis, Jeosafá e Acabe. E eles precisavam ir para conquistar Ramote de Gileade, que estava na mão dos inimigos. Acabe era rei de Israel, Jeosafá era o rei de Judá. E eles viram que um só exército era pouco. Então fizeram uma aliança. Agora, que aliança era aquela? A aliança do justo com a injustiça. Acabe era um homem justo. Ou melhor dizendo, Jeosafá era um homem justo. Acabe já tinha feito barbaridade com o profeta Elias, e Elias disse que Deus começou e iria terminar com Acabe. E era aquela oportunidade de Deus vingar o que ele tinha feito com o sangue de Nabote, o servo do Senhor, que tomou a sua vinha, Jezabel, a sua mulher. E então aqui nós vemos que eles fizeram uma aliança. E então buscaram sacerdotes, profetizaram a respeito daquela aliança. E nós vemos que Zedequias chefiava 400 profetas. O relato está em 2 Crônicas, capítulo 18. E então Zedequias era o chefe daqueles 400 profetas que comia na casa do rei, na casa de Acabe. Estava dependendo do rei para sobreviver, da política, melhor dizendo. Mas então Jeosafá, sendo homem justo, e vendo a condição deles, Acabe perguntou, a Jeosafá perguntou a Acabe: porventura não tem outro homem pelo qual devemos consultar? Aqui está, preciosos ouvintes. A Jeosafá, ouvindo o relato daqueles homens, o testemunho que eles estavam dando, a manufatura que eles estavam fazendo para com a palavra. E diz aqui no versículo 6: e disse mais Jeosafá, o rei de Israel: consulta hoje e peço-te a palavra do Senhor. Preciosos ouvintes, para que mais saber da palavra de Deus, quando eles tinham 400 profetas ali, profetas que estavam profetizando, tudo falando a mesma linguagem, tudo falando o mesmo idioma, tudo tendo a mesma certeza? Mas então, versículo 5 de 2 Crônicas: então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote de Gileade, deixá-lo-ei. E eles disseram: sobe, porque Deus dará na mão do rei. Agora o verso 6: disse, porém, Jeosafá: não há ainda aqui outro profeta do Senhor para que consultemos? Não há outro? Pelo que eu estou vendo, esse é concílio ecumênico. Pelo que eu estou vendo, esse movimento. Pelo que eu estou vendo, eles chamarem as coisas de Deus do diabo e as coisas do diabo de Deus.
Isto, não há outra mensagem, não há um outro homem pelo qual devemos consultar? Então Acabe diz: ainda há um aqui no meu reinado, mas ele só fala contra mim. Este um era Micaías. Micaías não estava envolvido na política na casa de Acabe. Micaías estava a sós com Deus, e quem está a sós pode ouvir o Senhor falar. Quem está a sós, ele tem como parar e prescutar a voz de Deus. Ele não estava fazendo aquela aliança ecumênica, participando, comendo aquele pão que não era um pão abençoado por Deus. Então Acabe despertou aqui uma curiosidade entre eles, os dois reis. Porventura, não há uma outra mensagem, um outro homem pelo qual devemos consultar o Senhor? Pelo que nós temos visto, as coisas estão mudando. O pecado está bem de perto. Cada dia uma mudança nova. Cada dia a palavra de Deus vai perdendo o real significado. E isto é uma batalha muito séria. Então mandaram chamar Micaías. E Micaías estava distante. E quando Micaías veio, o mensageiro disse para Micaías: seja a tua palavra como a dos profetas que tem dito ao rei. Seja a tua linguagem igual a deles. E Micaías disse: vive o Senhor, que perante cuja face estou, que eu só direi o que o Senhor colocar na minha boca. Glórias a Deus. Porventura, Deus não tem um homem assim nesses dias? Porventura, Deus não tem a mesma coisa hoje? Micaías não estava enredado. Micaías não foi lá para tirar o chapéu ou gaguejar diante do rei Acabe. Ele foi com assim diz o Senhor. Ele não foi para pedir um serviço lá. Ele não foi para pedir uma esmola, pedir uma ajuda. Ele foi ali para entregar o recado de Deus. Ele foi ali para estar na posição que Deus lhe chamara para aquele ministério. Ele foi ali com assim diz o Senhor. E ele disse: o que o Senhor colocar na minha boca, isto eu falarei. Glórias a Deus. E aqueles 400 profetas reunidos, quando Micaías chegou, ele disse: eu vi todo Israel disperso como ovelhas sem ter pastor. O profeta Zedequias ficou nervoso, o comandante-chefe ali estava, o comandante ficou tão nervoso que pegou um chifre e atingiu a Micaías no rosto. Sangue começou a descer. Preciosos ouvintes, e Micaías ali, com aquele sangue descendo, com aquela dor da pancada, ele disse: se o Senhor falou por mim, cumprirá, e se o Senhor não falou por mim, não cumprirá. Aí está, cada homem de Deus, ele tem certeza do que ele fala. Ele tem certeza. Então eles foram à guerra, cumprindo o que aqueles 400 queriam. E o rei vestiu comum como soldado no meio do seu exército. E de lá o inimigo soltou-se uma flecha, e aquela flecha veio justamente no ventre de Acabe. E ele gritou ao seu exército, ele disse ao seu capataz: eu estou ferido. Ele não parou para ouvir o profeta de Deus, ele não tinha tempo para tal. Mas
Que Deus abençoa. Lamento não ter tempo para prosseguir, mas se Deus quiser, domingo que vem, nós estaremos aqui com esta mensagem, com esta palavra, ensinando. Oremos agora. Bendito e maravilhoso Pai Celestial, Senhor, aqui está a sua palavra, e nós rogamos as tuas bênçãos, porque temos direito, em nome de Jesus. Abençoa meus preciosos ouvintes, e que possam ser abençoados, regimentados, em nome do Senhor. Amém, ó Deus vivo.